Bem-vindos ao podcast Emoções e Evacuações. Eu sou Isabela Mourão, psicóloga clínica. Eu sou Marcos Tavares, proctologista. E hoje nós iremos falar sobre a conexão que existe entre as emoções e o intestino. A ideia aqui é promover uma conversa bem natural sobre o tema para que a gente consiga desmistificar algumas coisas sobre esse assunto. Será que o que sentimos realmente influencia no funcionamento do nosso intestino? É o que nós vamos descobrir hoje aqui. Somos casados há 17 anos. Temos 2 filhas, somos apaixonados pela família, somos intensos no que a gente faz, a gente respira família o tempo todo. É claro que a gente tira um pouquinho para trabalhar. Não era assim antigamente. Antigamente, quando eu morava no Rio, eu pensava de forma contrária. Eu trabalhava e, quando sobrava um tempo, eu ficava um pouquinho com a família. Isso foi um dos motivos de eu ter vindo para Goiânia, para ter uma qualidade de vida. E chegando aqui em Goiânia, eu consegui aplicar tudo aquilo que eu tinha vontade na minha profissão. E o melhor de tudo, eu consegui trazer a minha esposa para trabalhar comigo. Ela, como psicóloga, a gente consegue dividir alguns pacientes e, através do eixo cérebro-intestino, a gente consegue avaliar e observar o quão importante é esse tema no nosso dia a dia. Inclusive, o tema de hoje é a intimidade é uma M, e nós vamos trazer aqui um pouquinho da nossa história lá do início do nosso casamento para vocês entenderem toda essa conexão, porque afinal de contas, casal tem que ter intimidade, mas será que até nessas horas? Então, para começar, eu vou trazer um pouquinho aqui sobre o que são as emoções, né? E eu gosto de dizer que emoções são uma linguagem que nos ajuda a comunicar o nosso mundo interior e as nossas necessidades internas. Elas funcionam exatamente como um alarme que nos diz quando algo vai bem ou quando a gente precisa parar e investigar. O problema é que a gente nunca faz isso, né? Na correria que a gente tem vivido atualmente, a gente não quer parar para entender o que está acontecendo aqui dentro do nosso corpo. E por que é importante a gente se ligar a isso tudo que está acontecendo no nosso mundo interno? Porque aqui dentro tem os nossos órgãos que refletem a forma como emocionalmente nós estamos. Quando a gente fala de emoção, principalmente a gente fica pensando só na parte psicológica, na parte neurológica. Mas a gente não pode esquecer que hoje em dia, qualquer doença, tanto doenças funcionais quanto doenças orgânicas, elas têm um pano de fundo da emoção. A emoção sempre está presente nessas doenças. Então, por exemplo, um câncer, uma doença funcional do estômago, como uma dispepsia ou uma epigastralgia, tem emoção presente ali, causando um pouquinho dos sintomas. Só que às vezes a gente não dá muita importância nas emoções. Como eu sou casado com um psicólogo, ela vem falando comigo sobre as emoções. Então, assim, a gente conseguiu trabalhar esse assunto ao longo dos anos, a gente foi melhorando esse assunto. Porém, não é fácil, a gente vê que os pacientes, eles têm uma certa resistência quando se fala em emoção, quando se fala em fazer um tratamento psicológico, porque tem todo um tabu, tem toda uma vergonha por trás disso. E quando a gente fala sobre o eixo cérebro-intestino, a gente não pode deixar de lado que, na verdade, o intestino, ele faz ligações não só com o cérebro, mas faz com outros órgãos do nosso corpo. Por exemplo, faz ligação com o fígado, com a pele, com a tireoide, com o pâncreas, com o rim. Então, na verdade, a gente tem que ter um olhar 360 nesse paciente, olhar de forma sistêmica para ele. A gente não pode achar que quando o paciente vem aqui, senta em frente a você no seu consultório, a gente tem que ver que por trás de uma doença tem um paciente e não o contrário. Então, isso faz toda a diferença. Por mais que a medicina hoje, ela tenta segmentar as doenças, ou o próprio paciente, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e ver um olhar integrativo para esse paciente. E não fugindo um pouco do tema, o eixo cérebro-intestino, a gente sabe que o intestino, quando ele está doente, ele pode comprometer, ele pode trazer doenças neuropsiquiátricas. E o contrário também existe. A gente sabe que doenças neuropsiquiátricas podem trazer doenças no intestino. Vou te dar um exemplo aqui. Quando nós temos uma situação de estresse crônico, de ansiedade,
o nosso intestino ele fica diferente. Existe um aumento da sensibilidade à dor, existe uma alteração na motilidade do intestino, ou seja, o intestino às vezes fica mais preguiçoso, ou que é a prisão de ventre, às vezes o intestino fica mais solto, ou seja, isso tudo porque a pessoa não está conseguindo gerenciar as suas emoções. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho da nossa história, a forma como nós fomos criados, as experiências que a gente foi vivendo ao longo da vida. Tudo isso fica impresso no nosso corpo sem que a gente perceba. E muitas vezes a gente vai reagindo a situações através de comportamentos que são inadequados diante de determinadas situações e a gente não entende o porquê que a gente faz isso. Mas isso tem a ver com a nossa história. Isso funciona talvez como um disparador que nos leva a reviver situações traumáticas que tivemos, por exemplo, na infância. Ou quem sabe até na fase intrauterina. Então é importante nós entendermos a forma como nós crescemos, quais são as nossas crenças envolvidas, né, na nossa história de vida, qual é a nossa visão de mundo, para a gente entender a forma como a gente funciona. Então faz parte do processo de desenvolvimento do adulto passar por uma experiência de reflexão sobre a sua história de vida, tá? Sobre as experiências que ele teve na infância, para ele entender como que ele pode fazer diferente na fase atual de vida, para que ele consiga funcionar como um adulto de fato. Porque muitas vezes esse adulto, ele funciona como se fosse uma criança na vida. Vocês já perceberam? É como se ele tivesse no banco do carona e a criança interior dele ferida estivesse assumindo o volante e levando esse carro para onde ela quer. E assim ele vai revivendo aquelas sensações difíceis e traumáticas. Isso tudo vai sendo atualizado dentro dele sem que ele nem perceba. E por isso que muitas vezes a pessoa fica travada na vida e não consegue avançar, porque ela não consegue expressar esse incômodo, ela não sabe de onde vem. E se ela não consegue expressar, esse incômodo, ele precisa sair de alguma forma, concorda comigo? Ele precisa ser digerido, assim como um alimento é digerido no estômago e precisa ser bem digerido para que a saúde, né, física seja bem sucedida, essa emoção, essa sensação corporal que ocorreu numa situação, numa experiência difícil, também precisa ser bem digerida. E quando isso não acontece, o corpo grita, né? De alguma forma, ele vai precisar extravasar essa sensação, essa emoção difícil. E é aí que entra o intestino e todos os outros órgãos do corpo humano. É onde a doença aparece. O que é interessante é quando a gente era... Poxa, eu tenho 46 anos, né? Então, assim, quando a gente era adolescente, a gente fazia o teste de QI para saber, né, sua capacidade e, pô, que profissão você teria. A gente não está preocupado com a questão emocional. Então, você medir a pessoa pela sua coeficiente de inteligência, o QI. Aí, os anos foram passando e a gente viu que você gerenciar as emoções passou a ser a cereja do bolo. Passou a ser, poxa, eu consigo gerenciar minhas emoções, porque todos nós somos estressados, somos ansiosos e as emoções estão à flor da pele. Isso acontece com todo mundo, né? Todo dia atendo paciente que fala, doutor, eu sou muito ansioso, estou muito estressado. Eu falei, cara, eu também sou. Qual a diferença sua e minha? Talvez eu consiga ter uma administração do meu tempo melhor que você. Talvez eu consiga resolver alguns problemas melhores. Talvez você já tenha alguns anos de terapia a mais, né? Do que essa pessoa, talvez ela nem tenha esse processo de autoconhecimento. Então, né? Assim, hoje você ter a capacidade de gerenciar suas emoções é o diferencial. Entendeu? Porque aquilo que eu te falo, quando você não consegue digerir as emoções, ela vai digerir você. Exatamente. Você vai ficar doente. E existem doenças, não existe doencinha pequena e grande, existem doenças que vão causar sintomas. E toda doença hoje, 100% delas tem a emoção por trás. Esse fundo emocional, né? Hoje em dia, para você ficar doente,
existe uma suscetibilidade genética, existem fatores ambientais, que a gente chama de expossoma, que é o ambiente que a gente vive, e existe a parte emocional. Como é que se lida com o estresse? Como é que se lida com a ansiedade? Isso é muito sério, porque assim, como eu lido com o intestino, hoje 30% a 50% das queixas dos pacientes na gastroenterologia, na coloproctologia, passa por distúrbios funcionais. E o que vai ser um distúrbio funcional? É uma doença clínica onde não tem nenhum achado laboratorial. Esse paciente tem uma queixa real, eu pego esse paciente, viro de cabeça para baixo e não acho nada. Aí eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar além da doença, tem que ver como é que esse paciente está, como é que está a vida dele. E aí para você fazer um diagnóstico, você tem que suspeitar da doença. Então, quando você começa a ter a suspeitar de algumas doenças, você faz diagnóstico. Então, hoje, cada vez mais as pessoas estão intolerantes a alimentos, elas têm alergias alimentares, elas têm doenças que antes, geneticamente, não tinha tanta prevalência, hoje está aumentando. Aí você tem o transtorno, o TEA, você tem o TDAH. Então, cada vez mais eu tenho pego diagnósticos de pacientes jovens com câncer de intestino. Por quê? Será que isso é só genética? Isso é só alimentação? Também. Mas a gente não pode esquecer das emoções. Então, você saber lidar com as emoções é fundamental. Seria uma promoção de saúde. Por isso que a terapia é importante. E é interessante isso que você está falando, porque hoje a gente sabe que o profissional do futuro é o profissional que tem o QE, que é o quociente emocional. Antigamente era o QI, como ele trouxe, né, que era o quociente de inteligência. Hoje não. Se essa pessoa ela tem um QI elevado, mas ela tem um baixo QE, ela não vai ser um profissional bem-sucedido, porque tudo vai estar ruim para ela, né? Geralmente é aquela pessoa que está sempre colocando no outro a culpa pela frustração dela. Ela não consegue olhar para dentro, ela não consegue lidar com frustrações no trabalho, né? Com questões em que ela precisa administrar ali em uma equipe. A questão é porque muitas vezes a pessoa chega com vergonha, né, para falar do tema com um médico ou com um psicólogo, mesmo que seja em um ambiente já especializado e preparado para aquilo dali, né? O que está por trás disso? Então, pensando sobre isso, né, é claro que não tem como seguir por outro caminho, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão do tabu, né? Porque esse é um tema que na sociedade é um tabu. Falar de evacuação não é simples, né? E até abrindo aqui um pouco de como foi, né, pensar sobre esse podcast, Emoções e Evacuações, eu confesso que eu tive até resistência, porque aí entra na minha história familiar. Então aqui, quando a gente fala da vergonha para falar do tema, a gente pensa em tabu e a gente pensa na história familiar, nas crenças familiares que aquela pessoa aprendeu a ter, né, durante a sua infância e o seu desenvolvimento. A gente sabe que normalmente o homem ele não tem vergonha muito, né, sobre evacuação, né? Então, por exemplo, a maioria dos homens não tem problema para evacuar. O número de pessoas constipadas é maior na mulher do que no homem. A prevalência é maior na mulher do que no homem. Porque a mulher ela tem toda a questão cultural, ela não pode ir em qualquer banheiro, ela tem vergonha. A mãe fala, minha filha, não vai, só vai no banheiro de casa. Então, e a mulher ela começa a travar o intestino. E a mulher também tem a questão emocional, ela tem um lado bom e um lado ruim disso. A mulher, ela filtra mais os problemas externos, então isso acaba somatizando nela. Então, por exemplo, eu tenho pacientes, homens, casados com as mulheres, o casal, eles chegam na minha sala, na minha mesa, a esposa, doutor, eu fico uma semana sem o banheiro, meu marido é igual um pato, ele vai toda hora no banheiro. Porque, na verdade, são várias questões envolvidas, mas a gente sabe que a emoção é uma das situações que pode atrapalhar a evacuação. Sim. Então, assim, o que eu costumo dizer para a mulher? Se tem vontade de ir ao banheiro, vá. É óbvio que você não olha o ambiente, procure, mas assim, não prenda. Por quê? Porque essas fezes dentro de você vai causar alguns problemas. Vai causar desconforto abdominal, distensão.
esse acúmulo de fezes, pode haver uma proliferação de bactérias, e aí isso vai levar a uma disbiose. Essa disbiose vai gerar um consumo de enzimas digestivas, então você vai ter uma digestão ruim. Então, começa a entrar numa reação ali em cascata, onde você só vai piorando. E quanto mais as fezes ficam lá dentro, mais secas elas vão ficando, com risco de fazer o que a gente chama de fecaloma. Então, por exemplo, eu não atendo criança normalmente no meu consultório. Mas quando a criança chega no meu consultório, quando eu olho assim o meu prontuário e vejo que tem uma criança, cara, não tem muito o que pensar. Essa criança, a queixa da criança ou é dificuldade para evacuar, ou tá fazendo cocô nas calças, ou ela tá tendo algum sangramento. Criança não tem muito isso, na maioria das vezes. Você tem que pensar em algumas outras situações no dia a dia. Mas todas essas situações da criança, a dificuldade para a criança evacuar, está associada a algum trauma que ela tenha vivido mais cedo. Ou alguma crença, né, que ela traz que acaba se transformando em um trauma, né? Então, por exemplo, eu andei pesquisando, né, para trazer aqui algumas crenças relacionadas a isso e eu achei algumas muito interessantes que, na verdade, são coisas que a gente vê no dia a dia, mas que a gente não entende a importância por trás daquilo ali para a criança, né? E o quanto aquilo de fato está impactando ou não no comportamento dela de evacuação e até no relacionamento dela com o corpo dela. Então, por exemplo, é feio falar sobre isso, né? Muitas crianças crescem com isso. Né? Você não pode falar sobre o assunto, você não pode falar sobre evacuação porque é inadequado. Então, quando essa situação, essa crença vai se instalando, a criança muitas vezes ela está em algum ambiente público e ela não consegue, né? Mas não é só criança não, tá? Mas eu vou chegar lá. E aí, eu quero ver se você vai acertar aqui qual que foi a minha, lá na lua de mel. E aí vem também outra crença, que é o silêncio emocional, né? Em famílias onde há pouca ou nenhuma comunicação sobre sentimentos e emoções, o silêncio emocional pode refletir diretamente no corpo, né? Não existe uma comunicação sobre aquilo, é velado. Então, o intestino, ele reage à repressão emocional com lentidão, né? Não falar sobre problemas emocionais, sobre conflitos ou traumas, pode criar um ambiente emocional onde muitas vezes isso vai se refletir fisicamente como uma constipação, por exemplo. Mas quando eu te conheci, por exemplo, que vai fazer 19 anos que a gente se conhece, né? Vai fazer 20. Lá vem. O teu pai, meu sogro... Ai, você vai mesmo ficar dando nome aqui às pessoas? Eu não poderia falar de cocô pra ele. Não se falava sobre fezes, Mas sobre meu cocô. pai nem tá aqui pra se defender. Não, mas a crença não é só na criança, é no adulto, no idoso. Mas exatamente, entendeu? eu ia chegar lá. Mas não adianta qual é a minha crença não aqui agora. Tanto que hoje ele é uma pessoa qual mais era, feliz, né? Que não é mais. Meu sogro é a pessoa mais feliz. É. Depois que ele me conheceu, a gente conseguiu... Eu tenho que concordar, né? Ele é mais solto, né? Mais solto. Uhum. Ele é muito travado, não podia se falar de cocô, de pum, de peito, não podia. Acho que o pessoal já tá sacando qual que era a minha, né? Você já tá me entregando. Bom, então deixa eu trazer mais uma. Por exemplo, tem aquela crença também onde tem aquela família que acha que a aparência é tudo. Então, se a aparência é tudo, né? Evacuar é um comportamento socialmente inaceitável. Porque a pessoa tem que ser perfeita, né? Ela não pode ir ao banheiro. Ela não pode dizer que ela precisa ir ao banheiro. Né? Ela não pode falar que ela tá apertada, socorro, pelo amor de Deus, onde tem um banheiro aqui. Não, ela até né? pode, mas só que tem que fazer cheiroso, né? Não pode ter cheiro. Ainda tem essa. Né? E não pode fazer barulho quando cai. Não pode, então. E aí tem outra questão também, outra crença, que são as regras da casa muito rígida. Então, quando a gente tem uma família onde a dinâmica é uma rigidez exacerbada dos horários, das rotinas, dos comportamentos e tudo aquilo é muito bem estabelecido e a criança não pode sair daquilo, eu não estou dizendo aqui que ter rotina, ter horário é ruim, pelo contrário, é excelente. Mas a gente também precisa aprender a relaxar e tem momentos que isso não cabe e tá tudo bem.
né? Então, quando a criança ela não tem permissão em momento algum para sair dessa rigidez, com certeza isso vai refletir na forma como o intestino dela funciona. Porque, trazendo outra crença já para pegar o gancho com essa, né, é aquela família que não tem tempo para isso. Né? É uma família que vive correndo, pega a criança na escola, ao invés de ir para casa para poder finalizar o dia em casa, já vai para outro lugar, né? O tempo inteiro correndo, chega em casa na hora de dormir e assim passa a semana. E aí vem dizer que a criança não consegue evacuar. Por quê? A criança não para, ela não tem tempo para isso, né? E às vezes a família acredita até que é uma perda de tempo. Então, fica difícil realmente conseguir relaxar para deixar o funcionamento do organismo se dar da forma como precisa. Assim, a gente observa no nosso dia a dia o quão importante a gente parar, ter pausas ao longo do dia, tá? E para evacuar não é diferente. Hoje em dia as pessoas estão levando tablet, telefone, computador para o vaso sanitário. E aí isso é ruim para a dinâmica da evacuação. A evacuação, assim, o processo não é tão simples assim. Então, vou tentar resumir para vocês um pouquinho como é que funciona a evacuação, de forma científica. Quando o nosso intestino ele é dividido em dois intestinos, o grosso e o fino. O grosso é chamado de cólon e reto, e o fino é o delgado. Tudo que nós comemos passa primeiro pelo estômago, onde sofre a ação do ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico ele começa a quebrar a comida, o alimento, em partículas menores. Isso aí promove a liberação de outras enzimas digestivas, que a comida continua a ser quebrada em partículas menores ainda, até serem absorvidas pelo intestino delgado. No intestino delgado, a grande parte é absorvida e outra não é. O que não é absorvido vai para o intestino grosso. Basicamente um composto líquido, em torno de 2 litros mais ou menos. Uhum. O intestino grosso ele vai pegar aquele líquido. E outra coisa, o intestino grosso não é só excretar. Até pouco tempo atrás, as pessoas, intestino grosso, até torci o nariz. Você é prócrito? Torci o nariz, como se, né? Então, o intestino grosso, ele produz anticorpos, responsável por quase 80%, 90% de todos os nossos anticorpos que formam a nossa imunidade. Ele produz enzimas, produz vitaminas, lida com a microbiota, que são os seres vivos que moram dentro do nosso intestino. Mas isso é papo para outro podcast, se eu falar sobre microbiota intestinal. Então, o intestino grosso vai pegar aquele composto líquido e vai absorver a água. E o que sobrar vai formar o bolo fecal. Perfeito. Esse bolo fecal, ele vai chegar no reto, que é a parte final do intestino. Tempo, em média, 24, 30 horas. Então, o que você come hoje, daqui a 24 horas a 30 horas vai estar sendo eliminado. Tá? É óbvio que, doutor, eu comi hoje, já fui no banheiro. É claro que o que você eliminou no banheiro algumas horas depois, não é o que você comeu agora. Existe um tempo. Existe um tempo de trânsito desse alimento até no reto. Chegando no reto, você começa a acumular as fezes. Tá? Existe um limite, tá, mínimo para sinalizar você. Opa, tenho que fazer cocô. Eu estou com cocô aqui no reto. E as pessoas... Aí chega uma mensagem até seu cérebro. Tenho que fazer cocô. O que você faz? Você olha... Isso tudo é milissegundos, é tudo muito rápido. Você olha para um lugar, para onde que eu vou? Se eu estiver na minha casa, o melhor banheiro é o banheiro da nossa casa. Eu não tenho dúvida. Você vai e evacua. Na evacuação, primeira coisa, você está consciente de que quer evacuar. Você faz uma contração abdominal. Parece maluquice, né? Mas não, gente. Você faz uma contração abdominal. Essa contração abdominal relaxa a pelve. Aí você consegue evacuar. Tá? Então, a evacuação, para você contrair aqui, ok. Para relaxar a pelve, você tem que estar relaxado. Você vai estar no telefone? Você vai estar no tablet? Você vai estar resolvendo problemas? Deixa para resolver problemas depois. É como se fosse... A meditação não é só você ficar fazendo nada, olhando para o nada. Meditação, você pode meditar fazendo atividade física, você pode meditar comendo uma boa comida, pode meditar evacuando. Então, a evacuação precisa ter calma, fazer um relaxamento.
Ter um tempo. Ter um tempo, senão você não vai conseguir. Você então, não tem que ter um cronômetro correndo. Não pode. Né? E outra coisa, quando a pessoa fica muito tempo sentado no vaso sanitário lá, esquece que já evacuou, isso aí é um fator de risco para você ter doenças orificiais, doença hemorroidária, por exemplo. Você sentado ali no vaso, essa posição, o peso todo está na sua pelve, então você aumenta o risco de você ter um prolapso, uma saída dos vasos hemorroidários. Então é um fator de risco para ter a doença hemorroidária. Então, assim, evacuar, gente, não é uma coisa tão simples, por mais que seja uma coisa natural, Exato. tá? A gente tem que, na verdade, a gente tem que se policiar, tomar conta da gente, né? Da mesma forma que a gente cuida da nossa alimentação, a gente faz atividade física, a gente trata as nossas emoções, a gente tem que tratar, tem que saber evacuar. A gente precisa observar as nossas necessidades, né? Não só físicas, mas emocionais também, né? Porque uma influencia na outra o tempo inteiro sem que a gente perceba, né? E falando nisso, eu quero ver se você sabe qual que foi a minha crença que levou a gente até aquela história lá na lua de mel. É feio falar sobre isso, silêncio emocional, né? Que é aquela que ninguém comenta sobre assunto em momento algum. Na sua família, todas essas crenças estão presentes, né? Pois é, eu acho que tem um pouco de cada, né? Tem um pouco de tudo, diferente da minha, né? Exatamente, é o oposto. É o oposto. Na minha casa era um banheiro só, eu tomando banho e meu irmão batia na porta, eu quero entrar para fazer cocô. Eu tinha que sair do box para abrir a porta. Ele insiste em dar nome às pessoas, né? Só falta falar o nome que tá lá na certidão de nascimento. Então, assim, era meu irmão, até minha mãe, menos a minha irmã. Até minha mãe entrava. Você tá entregando muito aqui, eu tô ficando constrangida por eles. Não, mas eles não conhecem. Eles não estão aqui. Mas não pode nem colocar foto lá no Instagram mais. Não, mas é de boa. Então, assim, eu vim de uma família que não tinha problema na evacuação, né? A gente era uma casa com 5 pessoas, 3 filhos, um banheiro só. A gente compartilhava banheiro. A única que não compartilhava era minha irmã. Ainda bem, né? Mas eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, normal. Né? Aí o caso com você, que não se podia falar de pum, de cocô. Mas e a crença? São todas as crenças, né? Um pouquinho de cada uma, né? Crença está ligada à forma como nós fomos criados, né? O que a gente aprendeu como sendo certo ou errado, né? E coisas também que nós fomos internalizando sem nem perceber. Né? Porque a crença não é uma coisa que a pessoa precisa o tempo inteiro te falando com palavras sobre aquilo, mas através dos comportamentos dentro da tua casa, dos padrões estabelecidos ali, você vai aprendendo a viver, né? Então, bom, depois de toda esse desenho que ele trouxe aí desse cenário, né, que nós vivíamos quando morávamos, né, com os nossos pais, as nossas famílias de origem, a gente então se encontra e casa. E aí a gente vai para a lua de mel, né? A gente nunca tinha viajado sozinho antes disso, né? A nossa lua de mel foi a nossa primeira viagem, né? Então, ali é claro que todas as minhas crenças vieram à tona. E vocês acham que eu consegui ir normalmente ao banheiro ou eu fiquei uma semana sem ir? Foi o que aconteceu. Eu fiquei uma semana sem ir e eu não tinha coragem de falar para ele que aquilo estava acontecendo. Eu morria de vergonha. Então eu já não estava nem mais aguentando comer, porque se não sai, como é que vai entrar, né? Eu estava numa situação assim realmente muito difícil. E aí respirei fundo, pensei, eu vou falar agora com o médico. Eu não vou falar com meu marido. Só que eu ainda não era proctologista. E você ainda não era psicóloga? Não. Esse era o nosso eu há 17 anos atrás, né? Que a gente está com 17 anos de casado. Era residente de proctologia. Você era residente, exatamente. A visão era outra. E aí, falei, agora eu vou precisar falar com o médico. Então, eu vou fechar os olhos aqui e vou me ver diante do médico e não do marido. E foi isso que eu fiz. Eu lembro que nós estávamos, acho que caminhando na rua. Nossa lua de mel foi em Campos de Jordão, né? A gente estava caminhando e eu falei, olha, eu preciso falar algo com você. Que tá acontecendo aqui dentro de mim e que tá me incomodando muito. E quando eu falei, ele falou, eu não acredito, por que você não falou comigo isso antes? E aí, o que você fez?
E tinha laxante em você? Não, a gente não precisa divulgar o nome, né? Mas assim, foi algo muito sofrido, porque era um laxante muito difícil, né? Ele tinha um sabor, não era nem comprimido, era líquido. Então ele era grosso, né? Ele tinha um sabor e um cheiro muito enjoativos. Então, ao invés de me ajudar, complicou a minha situação, porque eu já não estava indo ao banheiro e eu ainda passei a ficar enjoada. Então a nossa lua de mel foi fantástica. Mas essa queixa foi mais pro final, né? Foi mais pro final. Depois de aproveitar. A gente aproveitou muito, foi pro final. E a nossa volta também não foi fácil, né? Porque o laxante começou a fazer efeito só na volta. Mas faz parte, né? Faz parte, né? É o problema do laxante, né? Só que, assim, você pode... Existe perdão, né? Nesses casos. Eu era residente de coloproctologia, eu estava aprendendo. Hoje eu tenho uma outra visão. Poxa, hoje são mais de 20 anos. O perdão tem que estar sempre presente, né? Então, assim, hoje eu não passei... O que eu passei para você há 17 anos atrás, eu não passaria hoje, claro que não. Se eu não te perdoasse, eu não estava aqui, né? Foram muitos perdões liberados ao longo desses anos, né? Verdade. Para você e com certeza para mim, né? Então, gente, eu quero fazer uma conexão agora para vocês entenderem por que a gente trouxe o tema intimidade é uma M. É por isso aqui tudo que vocês estão vendo. Na verdade, a intimidade é maravilhosa. Um casal sem intimidade não sobrevive, né? Porque um relacionamento não se faz só de amor. Tem muitas coisas por trás disso, né? E o casal realmente precisa ter diálogo, precisa ter comunicação para que essa intimidade cresça, né? É só através do diálogo que a gente passa a conhecer quem o outro realmente é. Se esse casal não tem diálogo, né, essa intimidade ela não aflora, né? Mas quando a gente traz esse tema aqui, sobretudo no início de casamento, né? Nós namoramos por 2 anos. A gente nunca tinha tido uma viagem juntos, né? E evacuar é um ato muito íntimo. E eu sempre brinquei com ele, né? É de porta fechada para não perder o glamour. Até hoje, hein? Até hoje. Então, esse campo da intimidade, ele fica fora, né? Mas tirou isso, o casal precisa ter muita intimidade, né? Essa intimidade é que traz a liga para o relacionamento, para o casamento. É necessário desmistificar tudo isso, tornar natural, naturalizar, né, esse assunto, porque é através disso, gente, que a gente consegue evitar também muitas doenças, né? Então, aqui a gente está falando sobre prevenção. Claro que tem muita brincadeira, a gente está floreando muito aqui, mas por trás disso existe a prevenção, porque a gente não quer simplesmente pegar a pessoa já com um problema com a doença instalada, né? É muito melhor prevenir. Assim, toda essa brincadeira aqui que a gente fez, né, contando a nossa história, é para, na verdade, falar de forma, nem sei se é lúdica, né, mas para falar mais um assunto sério, que às vezes a falta de intimidade no casal gera doença, tá? Porque vai mexer com as emoções e é aquilo que a gente está falando desde o início aqui. Emoções, elas vão trazer situações embaraçosas para o intestino. Uhum. O intestino ele vai gritar. Uhum. E quando o intestino está doente, tem uma frase que a gente fala: o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas o que acontece no intestino não fica no intestino. Ele é fofoqueiro, o intestino. Então, assim, o intestino doente, ele vai trazer alterações no cérebro, na pele, no pâncreas, no fígado. Por exemplo, uma esteatose hepática, que é um acúmulo de gordura no fígado, o motivo está onde? Está no intestino inflamado. Uma pele com acne, uma pele com lesões como psoríase, que é uma lesão, que é uma doença autoimune, está associada ao intestino. É óbvio que tem toda a parte científica, a suscetibilidade genética e tal, mas um paciente que tem uma lesão de pele, você tem que olhar para o intestino desse paciente. Eu pego paciente com lesões de pele, psoríase, está tratando, está tomando medicamentos. Você já viu seu intestino como é que está? Não. Mulheres com candidíase,
de repetição, candidíase vaginal, ela vai no ginecologista, passa medicamento e não melhora. Por quê? Porque o problema da candidíase vaginal, a cândida, na verdade, ela está no intestino. Há um supercrescimento dessa cândida no intestino. Então, você tem que tratar o intestino. Então, gente, é muito sério. Apesar de a gente estar brincando aqui, pessoas com intestino doente são pessoas mais tristes. E pessoas com depressão são pessoas com intestino doente. Vou te dar um exemplo. Hoje, um dos tratamentos para você tratar a depressão é aumentar a concentração de serotonina no cérebro, né? E a serotonina, na verdade, ela é produzida por quem? Pelo intestino. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Só que essa serotonina no intestino, a função dela é o quê? Ela regula a motilidade, a contração intestinal, tá? Essa serotonina, ela não vai para o cérebro. Por quê? Porque ela não consegue atravessar a barreira. Existe uma barreira hematoencefálica, uma barreira que filtra, são tudo que se tivesse de ruim entraria no cérebro. É um filtro que tem no cérebro. A serotonina não entra no nosso cérebro. O que entra é o precursor dela. É a substância que é antes da serotonina, que é o triptofano. Esse triptofano, uma parte vai entrar no cérebro. Tá? E aí vai fazer as conexões, vai se transformar em serotonina, e a serotonina vai fazer as sinapses, lá, as ligações ao neurotransmissor. Mas para vocês saberem que um paciente que melhora a depressão, ele melhora a evacuação. Por quê? Você aumenta a serotonina cerebral, consequentemente vai aumentar a serotonina sistêmica e passa a evacuar melhor. Então, você vê a importância da gente ser feliz, da gente sempre rir, apesar hoje o dia é difícil. A vida hoje não é fácil, mas nunca foi. Só que hoje a correria do dia a dia não te permite mais você pensar, fazer a pausa. Tá? Mas por isso que é importante a gente sair do automático e entender como a gente pode construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? E aí eu não posso deixar de trazer aqui, de divulgar a terapia EMDR, né? Que em português significa dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Reprocessamento de quê? De memórias difíceis e traumáticas que aconteceram no passado, né? Ninguém está livre disso. Ninguém chega na fase adulta sem ter passado por uma experiência que suscitaram diversas emoções e sensações corporais e você não soube o que fazer com aquilo, né? Então, quando essas sensações e essas emoções não são digeridas, né, de alguma forma não são reprocessadas, o corpo vai carregando aquilo ao longo da vida. E aí você sente dor no ombro, dor na nuca, dor na ATM, dores de cabeça, dores abdominais, e muitas vezes você não encontra a causa disso. Você faz exames atrás de exames, você vai a diversas especialidades médicas e tá tudo bem, né? E aí você então ouve, você precisa procurar um psicólogo, né? Porque provavelmente tem fundo emocional. Então, o EMDR é uma abordagem que é reconhecida pela OMS e ela é baseada no modelo de processamento adaptativo de informação, que nós chamamos de PAI, que ajuda o cérebro a liberar de maneira mais eficaz as experiências traumáticas e os problemas emocionais de forma geral, né? Então, o EMDR, ele ajuda a destravar essas emoções e essas sensações que ficaram congeladas e que você carrega até hoje, tá? E aí o que acontece? Na hora em que você passa por uma situação, né, em que você não sabe o que fazer, que é uma situação adversa, que é um trauma, o cérebro vai armazenar essa memória de forma, digamos assim, disfuncional, desorganizada. E aí o EMDR, através de estímulos bilaterais, né, que pode ser tátil, através de um aparelhinho, eu adoro usar esse aparelho porque os pacientes aderem muito ao tratamento com o aparelho, eles gostam. Então, através da estimulação bilateral, né,
a gente vai ajudando o paciente na verdade, o cérebro dele é quem faz o trabalho todo, né? Vai trazendo as cenas que foram mais difíceis e o cérebro vai reorganizando toda essa memória. O que ocorre, na verdade? A integração dos dois hemisférios cerebrais, né? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Quando eles trabalham sem integrar, né? Sem essa integração, é aí que o trauma se instala, né? Mas quando eles trabalham de forma integrada, é aí que a cura vem. Então, esse é um processo que a gente faz, ajuda o paciente a passar na terapia com o EMDR. Então, entender a origem dos nossos comportamentos é extremamente importante e é o primeiro passo para a cura. Porque as experiências negativas que nós vivemos na infância, elas deixam marcas pelo corpo, mas a gente não precisa carregar isso por toda a vida, né? A gente pode sim voltar a ter bem-estar emocional, né? Como eu falei no início do podcast, às vezes a gente carrega um incômodo, uma ansiedade, a gente não sabe de onde vem, tá tudo bem, né? Mas de repente o sistema de alarme liga e a gente quer apagar um incêndio que nem existe, né? Porque a gente acostumou a viver dessa forma, porque aquilo que aconteceu lá atrás não está lá atrás, está impactando até hoje no presente. Então, assim, se eu tiver que deixar uma mensagem proctológica, cuide do seu intestino, mas não esqueça das suas emoções, porque o intestino saudável, ele passa por uma boa alimentação, ele passa por noite de sono bem dormida, atividade física, e passa principalmente pelo gerenciamento das suas emoções. Não esqueçam disso, porque isso faz toda a diferença no seu dia a dia, isso promove saúde e evita a doença. Uhum. Então, se eu tivesse que deixar uma frase para vocês, cuide do seu intestino sem esquecer das suas emoções. Isso. E não tenha medo de enfrentar suas emoções, né? Existe uma crença que algumas pessoas têm que mas se eu falar sobre isso vai ser pior, né? Porque essa emoção vai crescer dentro de mim e eu não vou ter controle sobre isso. Mas é dessa forma que a gente consegue vencer talvez aquilo que para você é um gigante, né? Quando a gente se aproxima desse gigante, a gente vê que talvez ele não seja tão grande assim, né? Então, não tenha medo em cuidar de você, do seu mundo interior, para que isso possa refletir em saúde para você, tanto emocional quanto física, né? Cuide das emoções para que o seu intestino funcione bem, né? E cuide do seu intestino para que suas emoções funcionem bem também. A gente tinha pensado sobre esse tema, sobre o podcast já tem... E a Carla tem falado com a gente, faz o podcast. A gente estava só tentando achar uma data, né? Conciliar com a nossa rotina. O seu dia hoje, como é que foi? Sabendo que quer fazer um podcast, foi muito ao banheiro? Você tá me perguntando isso porque você já sabe, né? Não sei, eu tô de boa. Eu vou dar uma dica aqui, se é que a gente dá dica, né? Você dá dica. Para as pessoas que estão vendo aqui. Quando falta tempo para o casal conversar, a gente liga um para o outro no trânsito e a gente vai conversando até chegar em casa, entendeu? Porque quando tem criança em casa, acabou. Como é que o casal conversa, né? Só quando as crianças dormem, mas quando essa rotina acaba um pouco mais tarde, fica difícil também, mais com uma pré-adolescente, né? Com uma pré, Difícil. Então... Foi tudo bem. Foi. Digamos que sim. Deixar os comentários aqui com a gente. Fiquem à vontade em perguntar. E fazer perguntas. Colocar opiniões. O que vocês acharam do nosso podcast. Sim, coloca aqui também um próximo tema que vocês gostariam de ouvir, tá? Pra gente trazer. Ajuda a gente aqui. É isso.